Ao longo da história das guerras, muitos ensinamentos foram passados com o objetivo de explicar como funcionam as táticas militares. E o mais importante, por que as coisas são assim? Se houve uma história mais surpreendente e inegavelmente sobrenatural, essa é a do anjo de Deus que derrotou 185 mil soldados em uma noite. É possível que um único anjo tenha derrotado o exército do império mais poderoso daquela época? O que pensam os historiadores sobre isso? Será possível que os anjos possam lutar contra os homens? E se assim for, por que Deus fez com que isso acontecesse? Muito bem. Meu querido ouvinte, você quer saber as respostas para todas essas perguntas? Nos acompanhe até o final e vamos mergulhar nisso juntos, neste fascinante estudo bíblico. Antes de nos aprofundarmos nesse tópico, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação, para que o YouTube te avise toda vez que publicamos um novo vídeo. O período do Império Assírio é apenas um episódio na longa história deste mundo, mas para o estudante da Bíblia é de grande importância devido ao papel decisivo da Assíria na história dos reinos de Israel e Judá. Esta importância é evidente pelo fato da Assíria e o seu povo serem mencionados muitas vezes nas Escrituras Sagradas. 6 ilustres reis assírios são mencionados por nome na Bíblia e os nomes de 10 reis hebreus, 6 de Israel e 4 de Judá, aparecem em inscrições reais assírios. Esta enumeração dos entrelaçamentos que existiam entre a história sagrada e profana no período do Império Assírio mostra claramente o quão importante é conhecer a história daquela nação para entender corretamente os eventos que aconteceram durante o período dos reis hebreus. O Império Assírio foi uma das potências mais dominantes do mundo antigo, abrangendo desde o início da civilização humana, em 2500 a.C., até sua eventual queda no ano 612 a.C. A história da Assíria geralmente é dividida em 3 períodos principais: o Antigo Império, o Império Médio Assírio e o Império Neo-Assírio. A expansão máxima deste império ocorreu durante o Império Neo-Assírio. As conquistas do rei Adad-nirari, no final do século X a.C., fez da Assíria o estado mais poderoso da região, dominando durante grande parte dos séculos VIII e VII a.C. No Antigo Oriente Próximo, o Mediterrâneo Oriental, Anatólia, o Cáucaso e partes da Península Arábica e norte da África, eclipsando e conquistando rivais como Babilônia, Elão, Pérsia, Urartu, Lídia, Hamedos, Frígios, Cimérios, Israel, Judéia, Fenícia, Caldeu, Canaã, o Império Cuxitas, os Árabes e o Egito, tornando-se o maior império da história até este momento. Devido ao seu domínio geopolítico e à sua ideologia, baseada na dominação do mundo, muitos pesquisadores consideram que o Império Neo-Assírio foi o primeiro império mundial da história. Bem agora, o Império Neo-Assírio desempenhou um papel central no desenvolvimento da história bíblica. Não apenas deixou uma marca indelével na vida dos israelitas, mas também ajudou a moldar o curso e o resultado final dos acontecimentos bíblicos. Uma das maneiras mais importantes pelas quais o Império Neo-Assírio ficou registrado na Bíblia foi por causa de sua interação com o Reino de Israel, o Reino do Norte. No ano 722 a.C., os assírios liderados pelo rei Salmaneser V e mais tarde pelo rei Sargão II conquistaram o Reino do Norte e levaram cativos seus habitantes.
uma parcela significativa da população israelita foi transportada à força e reassentada em várias províncias do Império Assírio. A integração cultural e os matrimônios mistos deram como resultado a origem dos samaritanos, que mais tarde se converteram em uma parte importante no Novo Testamento. A narrativa do Império Assírio na história bíblica não se limita ao Reino do Norte, uma vez que no ano 701 a.C., o rei assírio Senaqueribe queria dominar o reino de Judá. Então ele começou a dominar as cidades de Judá uma por uma, mas a cidade que ele mais desejava era Jerusalém. O que Senaqueribe não sabia era que Deus a estava protegendo. Naquele momento, Ezequias era o atual rei de Judá. Era filho do rei Acás. Acás, durante seu reinado, fez o que era mal diante de Deus. Ele fechou o templo e construiu altares pagãos em Jerusalém, levando assim o reino de Judá à idolatria. Acás viveu até seus últimos dias como vassalo do rei da Assíria. Depois que morreu Acás, seu filho Ezequias subiu ao trono de Judá. Ezequias demonstrou seu zelo pela adoração a Deus, assim que subiu ao trono, aos 25 anos de idade. Sua primeira ação foi abrir novamente o templo e repará-lo, e também celebrou a Páscoa, algo que não era feito há muito tempo. Ele também destruiu as imagens pagãs e também quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito. As escrituras sagradas narram que nem antes nem depois houve um rei em Judá como Ezequias. Naqueles tempos difíceis, quando a Assíria varria tudo que encontrava em seu caminho, Ezequias depositava sua confiança no Senhor, o Deus de Israel, e se rebelou contra o rei da Assíria. O reino de Judá, depois disso, viveu em tranquilidade por 14 anos. A determinação do rei cobraria o seu preço. Este longo período na vida de Ezequias recebeu uma avaliação maravilhosa da parte de Deus, testificando que todo o seu trabalho havia feito de todo o seu coração e foi bem-sucedido. Após 14 anos de tranquilidade e trabalho edificante, a exemplar confiança e decisão de Ezequias foram submetidas a uma prova de fogo. Vamos ler no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 13. Aos 14 anos do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Meus queridos, Deus permitiu que o rei da Assíria, Senaqueribe, cujo antecessor alguns anos antes havia levado em cativeiro o reino do norte de Israel, concentra-se agora no rei rebelde de Judá, que havia se rebelado contra ele e se recusava a pagar os impostos pendentes durante anos. Agora, Senaqueribe mobilizou seus exércitos e invadiu Judá, tomou todas as cidades fortificadas de Judá e já marchavam em direção a Jerusalém. Como reagirá Ezequias? Aquele que depositou toda a sua confiança em Deus como nenhum outro, colocaria toda a sua esperança em Deus, como ele fez desde o início de seu reinado, não se importando quão ameaçadoras fossem as potências inimigas. As provações mostram o que aprendemos na escola de Deus. O relato paralelo no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, introduz o cerco dos assírios com as seguintes palavras: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Meus amados, depois de um tempo de bênção, Deus às vezes permite as provas, em forma de circunstâncias que ameaçam nossas vidas, para provar nossa confiança e nossa constância. E devemos conhecer o nosso coração enganoso, que em tempos de bênçãos, muito em breve, correm o risco de se orgulhar e atribuir a si mesmo todas as vitórias e progressos. Uma fé que não foi testada não é fé. Muitas vezes, o Senhor prova exatamente aquelas propriedades que nós ou nossos irmãos na fé qualificamos como nossa fortaleza, porque a nossa força quer nos fazer ver que mesmo o cristão mais espiritual e experiente é capaz de cometer todo tipo de tolice, se não permitir que graça de Deus o preserve. Bem, agora vamos ver como o rei Ezequias reagiu a esta prova que teve que atravessar.
Continuamos lendo o versículo 14 em diante. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria que estava em Laques: Pequei, retira-te de mim, e farei tudo o que você impor a mim. Então, o rei da Assíria impôs ao rei Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Portanto, Ezequias deu toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa real. Então, Ezequias tirou o ouro das portas do templo do Senhor, e das quais o próprio rei Ezequias cobriu de ouro e deu ao rei da Assíria. Meus queridos, na hora da tribulação, Ezequias não buscou a presença de Deus, pelo contrário. A fé de Ezequias caiu a um nível mais baixo do que estamos acostumados a ver nele. E assim, escolheu a pior maneira de sair da provação. Nessas horas de fé, em seu coração não houve espaço. O medo, no momento da angústia e aperto, fez com que ele resolvesse da sua maneira e lançando mão dessa medida indigna. Talvez ele tenha se lembrado da tática de Acaz, seu pai ímpio, que em situação semelhante apaziguou o rei da Assíria com o ouro e a prata do templo. Ezequias, que em sua juventude escolheu o rei Davi como modelo, agora no meio da sua vida, ele de repente se orienta, tomando outras orientações baseadas em medidas meramente humanas para escapar do perigo iminente. Lisonjeando Senaqueribe, de uma forma quase servil, pequei. Afasta-te de mim e farei tudo o que você me impuser. O preço imposto pelo rei assírio foi muito alto. Ele exigiu 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata, o que equivale a aproximadamente 1 tonelada de ouro e 10 toneladas de prata. Então este foi um preço muitíssimo alto, e Ezequias estava disposto a pagar. Para arrecadar aquela enorme quantia, Ezequias teve que dar sua própria fortuna em ouro e prata, e ainda mais todo o ouro e a prata que foi encontrada no templo. A Bíblia descreve esta trágica cena, com poucas palavras, mas com muito peso. Então Ezequias retirou o ouro dos portões do templo de Deus e dos umbrais das portas, que o próprio rei Ezequias tinha coberto de ouro. Então Ezequias removeu o ouro e os deu ao rei da Síria. Ezequias provavelmente havia estado juntando há anos, com muito esforço, esse tesouro e essas reservas de ouro e prata, e agora, em poucas horas, estava disposto a arrancar e entregar o que, visto tipologicamente, falava da glória de Deus e o preço da redenção. Quais memórias passariam pela mente de Ezequias ao arrancar o ouro das portas e dos umbrais, que ele mesmo havia coberto alguns anos atrás, e entregando tudo aos assírios? Tudo isso deve ter sido muito difícil para o rei Ezequias, já que tudo o que ele fez foi inútil. Portanto, foi um tesouro perdido. O que Acaz, seu pai perverso, conseguiu ao doar os tesouros da casa de Deus, não funcionou com Ezequias. Embora o rei da Assíria tenha aceitado com alegria o ouro e prata, nem em seus sonhos ele pensou em mudar seus planos de cerco contra Jerusalém. No segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 16, em diante vemos que após o primeiro confronto, assim como Ezequias havia planejado, Senaqueribe decidiu atacar a Jerusalém. Durante o cerco a Bama-Laquis, cidade bem fortificada, Senaqueribe enviou parte do seu exército com uma delegação de líderes militares para solicitar a capitulação de Jerusalém. O porta-voz do grupo era Rabsaque. Ele ridicularizou ruidosamente a Ezequias e desafiou a Deus, vangloriando-se de que Deus não conseguiria livrar a Jerusalém, assim como os deuses das outras nações não conseguiram salvar a terra dos seus adoradores, do rei da Assíria. Com estas palavras, a delegação assíria tentou persuadir os judeus a se renderem. Eles foram informados de que suas vidas só seriam salvas apenas por rendição, e que mesmo que fossem deportados, seriam levados para uma terra tão maravilhosa quanto a deles. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, vemos que, quando as palavras do mensageiro assírio chegaram aos ouvidos do rei Ezequias, ele rasgou seus vestidos como sinal de dor. Ele se cobriu com cilício e entrou na casa de Deus.
Ainda não fazia muito tempo que também havia subido Ezequias à casa do Senhor, depois de seu primeiro confronto com Senaqueribe. Mas naquele momento, ele não buscou a presença de Deus com roupas rasgadas para abrir seu coração diante dele, mas permaneceu nas portas e colunas do templo, que ele mesmo havia coberto com ouro. Ordenou que esse ouro fosse removido e dado como tributo ao rei da Assíria. Ezequias não havia esquecido essa experiência humilhante, e vemos que ele aprendeu com seus erros. Agora, quando subiu ao templo, não parou nas portas nuas, mas entrou no interior da casa para se aproximar de Deus. Já sabemos que os erros mais bobos são aqueles que cometemos duas vezes. Abraão, alguns de seus descendentes e certamente muitos de nós também já passamos por isso. Mas agora temos a possibilidade de aprender com os erros dos outros. Como vemos, duas vezes que lemos no segundo livro de Reis, capítulo 19, que Ezequias buscou a presença de Deus. No versículo 1, após o discurso de Rabsaqué, e no versículo 14, após ter lido outro discurso blasfemo do rei assírio em uma carta. Meus amados, como reagimos nós quando somos caluniados e feridos? Como reagimos quando maliciosamente nos acusam de coisas que não fizemos e nos insultam publicamente? Lutamos febrilmente para nos justificar? Ou planejamos nossa vingança? Nossas reações a tal ataques mostram se, como seguidores do Senhor, aprendemos o que ele disse uma vez aos seus discípulos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Bem, agora, depois de subir à casa de Deus, Ezequias enviou uma delegação de seus servos ao profeta Isaías para pedir-lhe que os apoiasse em oração. Vamos ver qual foi a resposta de Deus através do profeta Isaías. Vamos ler os versículos 6 e 7 do capítulo 19 do segundo livro dos Reis. E Isaías lhes respondeu: Assim direis a teu Senhor, assim diz o Senhor: Não temas pelas palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará para sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Os servos de Ezequias retornaram com uma mensagem encorajadora de Deus falada pela boca do profeta. Deus faria o assírio ouvir um boato que o perturbaria e o faria retornar ao seu país, onde Deus o mataria. Mas antes que ele deixe Jerusalém para ir rapidamente para seu país, Senaqueribe enviou ainda outra carta a Ezequias, na qual tentava incutir nele novamente medo, dizendo que voltaria e destacando novamente seu poder e aparente invencibilidade. Também colocou os deuses dos pagãos no mesmo nível do Deus de Ezequias. Com estas cartas ameaçadoras nas mãos dos embaixadores, Ezequias subiu ao templo pela segunda vez e Ezequias os expôs diante do Senhor. No versículo 15 do capítulo 19 do segundo livro dos Reis, lemos como Ezequias dirigiu-se pessoalmente ao seu Deus em oração, colocando o resultado deste conflito em suas mãos. Vamos ler o que diz a história bíblica. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ensina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porque não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira ou pedra, e é por isso que os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servido de nós livrar da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Querido ouvinte, Ezequias agora tinha a perspectiva certa para poder avaliar a situação. Ele ergueu o olhar acima de seu próprio trono e do trono do grande rei Senaqueribe e fixou os olhos no trono de Deus, que habita entre os querubins. Se fizermos o mesmo e nos dedicarmos mais ao Senhor, contemplaremos um pouco mais da sua grandeza.
Então isto nos ajudará a ver nossos problemas relacionando-os ao enorme poder de Deus. Aqui fica claro como Ezequias aprendeu a incorporar Deus na sua situação humilhante e na impotência do seu povo, pedindo-lhe que Deus lutasse por sua honra. De acordo com um antigo comentarista, as armas de Ezequias eram a armadura do santuário, as roupas rasgadas e a oração humilde. Senaqueribe nunca tinha encontrado um adversário assim, um homem que, em vez de colocar a armadura, envolveu-se em sacos, que, em vez de ir para o campo de batalha em sua carruagem, se colocou de joelhos no templo. Ao meditar nesta cena, nos lembramos do profeta Daniel, que, em uma crise semelhante que ameaçava sua vida, desencadeada injustamente pelas intrigas de seus colegas, não usou táticas humanas para resolver a situação. Como era seu costume, subiu ao cenáculo de sua casa para orar de joelhos 3 vezes ao dia, com a janela aberta na direção de Jerusalém. Meus amados, quantas preocupações! Noites sem dormir, viagens inúteis, discussões intermináveis, chamadas telefônicas caras e nervos tensos. Poderíamos evitar-nos se aprendêssemos com Ezequias e Daniel a confiar apenas em Deus e esperar pela sua ajuda. No segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 20 e 21, lemos outro detalhe sobre a guerra espiritual de Ezequias, que não encontramos nem no segundo livro dos Reis, nem na história do profeta Isaías. Vamos ver o que diz a história bíblica. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do acampamento do rei da Assíria. Nas diferentes provações da sua vida, Ezequias aprendeu a orar. Mas aqui o vemos junto com o profeta Isaías, clamando a Deus unânimes e de forma muito concreta. Na mesma noite, após a oração conjunta de Ezequias e Isaías, como podemos deduzir, saiu um anjo do Senhor e matou todos os soldados no acampamento do rei da Assíria. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35 em diante, encontramos mais detalhes do que aconteceu com os soldados e o rei da Assíria. Vamos ver o que conta a história bíblica. E aconteceu que naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou no acampamento dos assírios a 185.000 deles. E quando eles se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos de mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou para Nínive, onde ficou. E aconteceu que, enquanto ele adorava no templo de Nisroque, seu deus, Adrameleche e Sarezer, seus filhos, o feriram com a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. De uma forma simples e poderosamente, Deus destruiu o poderoso exército assírio. Em uma noite, 185.000 soldados morreram nas mãos do anjo do Senhor. Contra todas as probabilidades e contra todas as expectativas, exceto a expectativa da fé, o exército assírio foi derrotado, sem sequer ter disparado uma única flecha em Jerusalém. O imparável foi contido. O invicto foi derrotado. O império mais poderoso da época foi envergonhado. Ao lermos estes acontecimentos, nos faz lembrar do que diz no Salmo 30, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os defende. Esta proteção significa que ninguém, nem demônios, nem homens, podem levantar um dedo contra os filhos de Deus, até que Deus remova o escudo que os envolve. Satanás reclamou ao Senhor a respeito de Jó. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Bem, agora imaginamos como foi a reação do rei Senaqueribe quando ele viu as 185.000 de seus soldados mortos. Certamente seu rosto ficou pálido, sua voz abafada, suas pernas falham a ponto de cair e pergunta a alguns sobreviventes: quem fez isto? E eles respondem: a ele. Majestade, nós não sabemos. Os cadáveres dos homens não têm feridas, não se vê sangue por nenhum lado. Então Senaqueribe volta a perguntar: quantos batalhões nos restam?
Então lhes respondem que todo o exército foi destruído e que apenas alguns homens restaram vivos. Para Senaqueribe, aquilo não poderia ser real. Deveria ser um pesadelo. Os assistentes trêmulos do grupo de assalto ficam em silêncio. Não, nenhum único soldado foi deixado vivo. Houve várias tentativas de dar diferentes explicações para o ocorrido. Foi considerada a possibilidade de uma epidemia, como a de uma peste bubônica ou outro tipo de doença contagiosa. Joséfo, o famoso historiador judeu do primeiro século depois de Cristo, sugere esta hipótese. O historiador Heródoto também afirmou que houve muitas mortes devido a uma praga de ratos. Porém, as escrituras dizem que o executor do evento foi o anjo do Senhor. Uma epidemia pode causar danos tremendos, mas leva vários dias antes que um exército inteiro seja infectado, adoeça e morra. Neste caso, tudo acontece durante uma noite e aparentemente o quartel-general não teve indicação de que algo anormal tivesse acontecido com antecedência. Porém, quando o sol nasce, o acampamento dos assírios está cheio de cadáveres. Devemos analisar que as Sagradas Escrituras não nos dizem que os corpos estavam queimados, nem somos informados de que os cadáveres apresentavam evidências de feridas perfurocortantes. Nesse caso, haveria evidências de grande derramamento de sangue. Simplesmente nos diz que todos estavam mortos. Aquele que dá vida a cada alma que caminha, que dá existência a cada pássaro e a cada ser vivo, pode sem dificuldade parar a respiração de todo um grande exército. Deus não precisa dos instrumentos que humanos usam para a guerra. Deus cumpriu sua promessa, que foi anunciada pelo profeta Oséias. Vamos ler. Oséias capítulo 1, versículos 6 e 7. Ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e Deus lhe disse: dê-lhe o nome Lo-ruama, porque eu não me tornarei a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Meus amados, como vimos, estas palavras proféticas foram perfeitamente cumpridas. O reino do norte de Israel foi levado cativo pelo Império Assírio. No entanto, quando o Império Assírio também quis levar cativos o reino de Judá, Deus interveio de uma forma milagrosa, matando a 185.000 soldados assírios. Amado ouvinte, nunca devemos de nos esquecer como está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Neste momento, os modernistas perguntam-se: como podemos aceitar que um Deus de amor enviou seu anjo para matar 185.000 soldados, mas eles se esquecem que esses guerreiros não eram pessoas gentis? Os assírios passaram sendo um dos povos mais cruéis e selvagens da história. Praticaram genocídios e deportações com seus inimigos, além de possuir um direito que contemplava penas e punições severas, como empalamento, esfola, castração ou desfiguração do rosto com óleo fervente. Toda essa maldade fez com que os povos fossem aterrorizados com o Império Assírio. Também por esta razão, o profeta Jonas se recusou a pregar em Nínive, que era a capital do Império Assírio. Agora, essa história bíblica também nos conta que depois que o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios, então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e retornou para Nínive e ficou lá. E aconteceu que, enquanto ele estava adorando no templo de Nisroque, seu deus Adrameleque e Sarezer, seus filhos, feriram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. E reinou em seu lugar Esar-Adom, seu filho. A história confirma isto. Aproximadamente no ano 681 a.C., seus filhos assassinaram a Senaqueribe, na esperança de tomar o poder para si. Babilônia e outros povos receberam sua morte como um castigo divino,
já que ele era um rei muito sanguinário. O assassinato do rei Senaqueribe foi o cumprimento da profecia que Deus falou ao rei Ezequias através do profeta Isaías: e farei que, em sua terra, caia pela espada. Amado ouvinte, todos na vida, por mais dedicados que sejamos a Cristo, pode haver momentos de grandes dificuldades que muitas vezes não sabemos o que fazer e tudo parece perdido. O inimigo das nossas almas, através das diferentes circunstâncias ou através de muitas pessoas, querem nos fazer desconfiar da proteção de Deus. Quando estamos passando por diferentes crises, é muito comum ouvirmos os outros nos dizerem: onde está o seu Deus? Você não é fiel a Deus? Então, por que você está doente? Ou porque não tem emprego? Não significa ignorarmos os problemas que podemos ter. Reconhecemos que temos problemas, mas acreditamos que com Jesus Cristo seremos vitoriosos. Quando tudo parece perdido, Deus age de uma forma maravilhosa. Se nos humilharmos e colocarmos nossa confiança em Deus, veremos o poder de Deus. Observemos as palavras que Jesus Cristo disse a Marta: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Para terminar este vídeo, quero compartilhar com vocês uma nota adicional. Foi encontrada inscrições relativas à derrota que Senaqueribe infligiu às forças etíopes. Também menciona ao rei Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo. Sitiei 46 das suas cidades fortes e as conquistei, e ele mesmo fiz prisioneiro em Jerusalém. Residência real, como um pássaro na gaiola. Não diz que ele tomou a cidade. Esta inscrição apoia o relato da Bíblia sobre a revolta de Ezequias e o fracasso de Senaqueribe no cerco de Jerusalém. Segundo o costume dos reis pagãos de se vangloriarem em suas inscrições, Senaqueribe exagera o número de talentos de prata que Ezequias pagou: 800, em vez dos 300 que pagou, como diz a Bíblia. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Aprendemos aqui que não importa as circunstâncias desfavoráveis que possamos nos encontrar, devemos tomar as decisões direcionados por Deus e não pelo nosso próprio entendimento ou força. Que Deus abençoe grandemente a você e sua família.